Tá bom, obrigada. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre geometria analítica, né? É uma matéria, assim, que é bem ampla e engloba várias matérias que a gente já estudou. Então, passando aqui, como é que vai passar? Bom, passando aqui, então, a gente consegue ver, né, tudo que a geometria analítica ela engloba. Então, ela engloba o estudo dos pontos, o estudo da reta, da circunferência. Então, quando a gente começar a entrar no conteúdo, a gente vai começar a ver que a gente vai ter, por exemplo, equação do primeiro grau, trigonometria, enfim, várias coisas que a gente estudou isolado e vai estar tudo em uma matéria só. Bom, para iniciar, né, os estudos dos pontos, que é um dos tópicos da geometria analítica, a gente vê que a gente tem a distância entre dois pontos. Então, a gente tem um ponto A, né, um ponto A e um ponto B. E aí, existe uma distância entre o A e o B. E aí, a gente quer calcular essa distância. E aí, como que a gente calcula? A gente tem uma fórmula, né? A gente tem uma fórmula que é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E aí, dá para perceber, né, que se a gente fizer aqui, ó, aqui embaixo, ó, xb menos xa, a gente acha o cateto, né? E se a gente fizer yb menos ya, a gente acha outro cateto. Então, a gente dá para perceber que a gente também pode utilizar o teorema de Pitágoras, né? Para achar essa hipotenusa, né? Porque, na verdade, do ponto A até o ponto B, a gente forma o quê? Uma hipotenusa aqui, ó. E aí, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo dessa distância entre dois pontos, tá? E aí, quando eu finalizar esse exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Bom, então aqui, deixa eu só voltar aqui. Então aqui a gente está pedindo para calcular a distância entre os pontos A. Então aqui o primeiro é o x, né? Então x 0 e o y é 0. E o nosso ponto B, o nosso x é 4 e o nosso y é 2. Voltando aqui rapidinho, vamos lembrar a nossa fórmula, que é xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Tudo isso é sobre a raiz, embaixo da raiz, né, na verdade. Então, então, calculando isso aqui, como que vai ficar? O nosso x do B é 4, menos o nosso xa, que é 0, e ao quadrado, mais 2, que é o nosso yb, menos 0, que é o nosso ya, e vai tá tudo ao quadrado, né? E aí a gente calcula, né? Que vai ficar 16, 4 ao quadrado vai ser 16 e 2 ao quadrado vai ser 4. Só que se a gente lembrar das nossas propriedades de raiz, a gente lembra que quando a gente tem uma potência dentro de uma raiz, né, que seja quadrada, a gente pode cortar. Então, aqui a gente poderia cortar ó, com o 2 e o 2. E aí sairia, né? E aí ia ficar 4 e 4 vezes 2. E aí, aqui, ó, deu raiz de 16 mais 4, que dá raiz de 20. E aí, resolvendo isso, fica 2 raiz de 5. Alguma dúvida? Não? Tudo certo. Será que caiu? Ah, tá. Dá um medo de ter caído. Bom, e aí a gente passa, né, para o estudo das coordenadas do ponto. Então, esse é um conceito que
Quando a gente tem um ponto médio, né? Esse ponto, o que significa? É um ponto que a gente tem um segmento, então a gente tem de A até B, e aí a gente tem esse M aqui no meio. O que é esse M? É o nosso ponto médio. Ele divide um segmento, né? Exatamente ao meio. Então, do A até o M tem uma distância, e do M até o B tem a mesma distância. Então, lembrando, ponto médio é aquele ponto que divide um segmento exatamente na metade, tá? E aí, para a gente calcular, né, a coordenada desse ponto médio, como que a gente calcula? A gente faz do xm, que é xa, o nosso valor do x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, e faz o nosso ym, que é o nosso y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2, tá? E aí aqui eu trouxe mais um exemplo para ficar mais claro na hora de vocês compreenderem o conteúdo, tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu voltar. A gente está pedindo aqui, determine o ponto médio do segmento AB, sabendo que A tem o x2 e o y1, e B, que é e o ponto B, onde o x é 6 e o y é 5. Então, sempre que vocês lerem ponto médio, é exatamente aquele ponto que divide uma reta em dois, divide uma reta em dois. E não é em qualquer parte, não, é exatamente no meio, tá? E quando a gente lê um segmento, o que é um segmento? É uma reta, é um pedaço de uma reta. E aí, como que a gente calcula isso, né? Então, a gente tem a fórmula, né? Xm é igual a xa mais xb dividido por 2, e ym é ya mais yb dividido por 2. Então, a gente sabe que o nosso xa é 2 e o nosso xb é 6. Então, a gente vai somar isso e dividir por 2. Somando 6 mais 2 fica 8. 8 dividido por 2 dá 4. E aí, o nosso y é 1, né? Que é o do ponto A. E o nosso y do B é 5. Então, fica 5 mais 1 dividido por 2, que aí vai dar 3, tá? Então, basicamente, a gente tem que decorar muita fórmula nessa parte da matemática. Geometria, ela é chata por isso, porque a gente tem que decorar a fórmula, a gente não tem outra escapatória a não ser decorar. Então, assim, eu estou explicando para vocês os conceitos, como aplicar, mas requer de vocês estar sempre revendo essas fórmulas, porque realmente é um conteúdo bem chatinho, são fórmulas que a gente tem que ficar ali relembrando, para conseguir ter ela na cabeça, sabe? Então, uma dica é, sempre revisem, assim, não precisa pegar todo o conteúdo, sentar e estudar, mas sempre estejam olhando as fórmulas e lembre para que ela serve, tá? Uma dica que eu dou é, tipo, colar pelo seu quarto, pela casa, e aí você vai estar diariamente, né, olhando essas fórmulas. Então, anota a fórmula e anota para que ela serve. Aí, vocês vão decorando até o Enem. Tem alguma dúvida aí? Sem dúvidas. Pode falar. Ah, tá sem dúvida? É. Ah, tá. Bom, e aí, para finalizar o estudo dos pontos, a gente tem a condição de alinhamento de 3 pontos. O que isso significa? Quando os 3 pontos, né, existem 3 pontos que eles estão alinhados. Então, eles estão na mesma reta. E aí, isso é demonstrado, né, por meio de um determinante. E aí, gente, lembra, a última aula que eu dei foi sobre esse conceito que é de determinante, né? E basicamente, o que acontece? Os nossos, como diz? Os nossos pontos, eles estão alinhados quando o nosso determinante é igual a zero. Então, aqui é uma demonstração, né? Onde tem o xa, ya,
E então, não é uma conta mesmo, mas sempre que o determinante for igual a zero, significa o quê? Significa que existe um alinhamento entre os nossos pontos, beleza? E é basicamente isso é para vocês entenderem o próximo passo que a gente vai estudar, tá? Bom, e aí a gente entra agora no estudo da reta. Eu tô falando muito rápido ou não? Tá tranquilo para entender? Movimentem o chat ou o microfone aí, gente. Tá de boa. Ah, tá bom. Então agora a gente entra no estudo da reta. Gente, sempre que eu tô perguntando, porque eu tenho medo de ter caído. Uma vez aconteceu isso, então, só para ver se vocês estão aí ainda. Enfim, quando a gente entra no estudo da reta, né, uma reta ela é formada por infinitos pontos, né? Então não significa que a gente só tem o do ponto A até o ponto B, não, existem vários pontos e aí eles se ligando formam uma reta. Então, ela é basicamente uma linha, né? Uma linha que não tem fim. E aí, quando a gente está falando sobre a equação geral da reta, a gente tem essa forma, que é ax mais by mais c igual a zero. O que isso significa? Isso significa que todas as equações da reta, elas seguem esse molde. Então, todas as equações da reta têm que ser descritas dessa forma. Então, tem o ponto A, x mais b, y, mais c igual a zero, tá? Então, nessa fórmula, a gente tem os números dos pontos, né, que compõem, são colocados no lugar de x e y, e as coordenadas que são colocadas no A, B e C. E aí, o que acontece, gente? Eu vou passar aqui. E aí, como que a gente encontra, né, essa equação geral da reta quando a gente só tem coordenadas? Então, eu peguei um exemplo para mostrar para vocês. E, basicamente, o que a gente vai utilizar? A regra de Saros, que eu expliquei para vocês na última aula que eu dei, que foi de determinantes, né? E aí tem o passo a passo certinho de como fazer e eu vou relembrar com vocês como funciona, tá? Então, aqui eu peguei um exemplo que diz assim: encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos A, que tem como x1 e y2, e B, que tem como x3 e y8. E aí, como que a gente faz a regra de Gauss, né? A gente pega e alinha, né? Então, o nosso x do A está aqui em cima e o nosso y está do lado. Então, o que acontece aqui? O nosso A é a linha de cima, o nosso B é a nossa linha de baixo. E a última linha vai ser sempre x e y. E essa última coluna sempre será 1, tá? Então, sempre que a gente está trabalhando com a equação geral da reta, quando a gente vai calcular a equação geral da reta, o que significa? A nossa primeira linha vai ser o nosso ponto A nossa segunda linha vai ser o nosso ponto B, a nossa última linha vai ser x, y, e a nossa coluna aqui, a última, sempre vai ser 1. Então, a gente calculando, como que a gente calcula um determinante, né? A gente vai pegar a primeira e a segunda linha e vai colocar atrás, né? Então, a gente vai duplicar essas linhas, colocando atrás da última coluna. E aí, a gente faz aquele cálculo, onde a gente faz 1 vezes 8 vezes 1, 2 vezes 1 vezes x, e 1 vezes 3 vezes y, menos 2 vezes 3 vezes 1, 1 vezes 1 vezes y, 1 vezes 8 vezes x. E aí, aqui eu trouxe, né, o cálculo. Então, todo esse cálculo aqui, a gente vai sempre reduzindo. Então, a gente pega aqui, né, e aí chegou em 8 mais 2x mais 3y, menos 6 mais y mais 8x. E aí, aqui, ó,
dá para a gente perceber que vai chegar um momento que não vai ter mais como a gente somar. Porque diferente quando eu mostrei para vocês calculando determinante que só tinha número, aqui a gente tem letra. E não é apenas uma letra, porque se fosse uma letra, dava para a gente somar. Só que a gente tem o x, a gente tem o y e a gente tem um número isolado. Então, não tem como a gente somar tudo isso. E aí vai ficar menos 6x mais 2y mais 2, igual a zero. Isso lembra o quê? A nossa fórmula geral da equação da reta. Deu para entender? Não? O silêncio de vocês me assusta. A Ana falou mais ou menos. Quer que explique de novo, Ana? Não precisa, depois eu reassisto a aula pra mim pegar desde o comecinho. Porque eu tô entendendo por cima, assim, sabe? Mas tem que ver na hora que eu fazer um exercício aí, quem sabe eu consiga. Mas aí é melhor eu explicar de novo para você entender, não? Porque se você for rever, você não vai me ter ali para tirar uma dúvida, só se você me chamar. Pra fazer essa conta, você usou alguma fórmula? A fórmula em cima é esse 1 vezes 8 vezes 1, mais é? Ou não? Não, ó. Vou voltar, tá? Esse exemplo. Tá bom. Ó, gente, o que acontece aqui? Eu mostrei para vocês, né, que a gente tem a fórmula geral da reta, que é o AX mais BY mais C igual a zero. Isso não significa que a gente vai pegar essa fórmula e colocar os números e vai calcular, vai achar um número. Não. Significa que a nossa reta tem que ter essa seguinte equação. Ela tem que estar parecida com esse formato. Então, todas as retas vão ter esse formato, vai ter uma equação com esse formato. E aí, como que a gente chega na nossa equação da reta? A gente vai calcular determinante. E aí, como eu tinha explicado para vocês, a gente utiliza aquela regra de saldos. Então, tem o x1, que vai ser o nosso x do ponto A, e o nosso y1, que vai ser o nosso y do ponto A. E aí a gente tem o nosso x2, que vai ser o nosso x do ponto B, e o nosso y2, que vai ser o nosso y no ponto B. E aí aqui, essa coluna aqui, a última coluna, né, a terceira coluna, vai ser sempre 1. Sempre 1 aqui. E aqui embaixo, sempre vai ser x e y. Sempre vai ser x e y. Então, o que sempre vai alterar apenas é aqui, ó. Vai ser nos pontos, entendeu? Vai ser essas duas colunas aqui. Essas duas colunas e linhas, né? E aí, sempre vai ser igualado a zero. E aí, eu trouxe esse exemplo para vocês, onde tá pedindo para a gente encontrar a equação geral da reta, que passa pelos pontos A, que tem como x1, e como y2. E o nosso ponto B, que tem como x o 3 e o y 8. E aí, como que a gente calcula isso? Fazendo o determinante. E aí, como eu disse para vocês, aqui sempre vai ser 1 e aqui sempre vai ser x e y. E aí, o que altera? Aqui. Então, aqui a gente vai pegar essa primeira linha, a gente vai pegar as nossas coordenadas do ponto A. E aí, qual é o nosso x? É 1, que tá aqui, ó, 1. E qual é o nosso y? 2. Então, a gente já preencheu a nossa primeira linha. E a nossa segunda linha vai ser as coordenadas do ponto B. Então, aqui, o nosso x é 3 e o nosso y é 8. Então, vai estar aqui as nossas coordenadas. Pronto, preenchi o meu determinante. Como que eu faço para calcular agora? Eu pego as minhas duas colunas, minhas duas primeiras colunas, e vou copiar elas atrás do meu determinante, para assim eu conseguir calcular esse determinante. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar na diagonal. Então, eu vou multiplicar 1 com 8 com 1, depois eu vou multiplicar 2 com 1 com x, depois eu vou multiplicar 1 com 3 e o y. E aí, sempre que eu vou fazer
a outra diagonal, eu tenho que colocar o sinal de menos. Então, eu fiz a primeira diagonal, as três primeiras diagonais, coloco o sinal de menos, e aí eu vou fazer 2 vezes 3 menos 1, 1 e y, 1 vezes 1 vezes y, e 1 vezes 8 vezes x. E aí, é basicamente isso que vai ficar, ó. Então, ficou 1 vezes 8 vezes 1, mais 2 vezes 1 vezes x, mais 1 vezes 3 vezes y. Aí, o sinal de menos, como eu falei para vocês, que inverteu. E aí, ficou 2 vezes 3 vezes 1, mais 1 vezes 1 vezes y, mais 1 vezes 8 vezes x. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar tudo isso. Então, a gente multiplica tudo que está entre parênteses, e aí a gente vai chegar nessa forma mais reduzida. Então, a gente chegou nessa forma mais reduzida, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar dessa chave. E aí, o que a gente fez? A primeira chave, tudo normal. Só que a segunda chave tem um sinal de menos na frente. Então, o que significa? Que a gente vai alterar todos os sinais daqui, né? Então, sempre lembrando daquela regrinha, mais com mais com menos, menos com mais, menos e menos com menos, mais. E aí, lembrando dessa regrinha, fica menos 6, menos com mais dá menos y, menos 8x igual a zero. Esse igual a zero sempre permanece ali. E aí, a gente vai simplificar mais essa equação. Como que eu vou simplificar mais essa equação? Bom, o que tem apenas letra, a gente vai unir com o que apenas tem letra. O que tem x, a gente vai unir com o que tem x. O que tem y, a gente vai unir com o que tem y. Então, aí a gente chega no resultado de menos 6x mais 2y mais 2 igual a zero. Lembra que eu falei para vocês que toda equação da reta, ela tem uma cara, que é aquela cara de ax mais by mais c. Então, tá a cara, né, da equação da reta. E é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente não ia pegar aquela fórmula e fazer algum cálculo. Não, a gente ia chegar em uma forma, em uma equação que é parecida com aquilo. Deu para entender? Sim, agora entendi. Ok. Qualquer coisa vocês podem me parar no meio, tá? Bom, e aí, não satisfeito com a equação geral da reta, os matemáticos criaram também a equação reduzida da reta. E aí, quando a gente tem a equação reduzida da reta, a gente tem o nosso y igual a mx mais n. E aí, gente, como eu falei para vocês, como da outra vez, não necessariamente a gente vai pegar essa equação e vai utilizar ela para fazer um cálculo. Não, a gente vai chegar em uma equação parecida com isso, tá? Então, nossa equação tem que ter o y igual a mx mais n. E aí, quais são as formas que a gente pode chegar nessa equação reduzida da reta? Bom, a gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem a fórmula de calcular a tangente do ângulo y. Então, a gente tem lá a demonstração de um desenho, né? E aí tá dando um ângulo. E aí, como que eu acho essa equação reduzida? Eu apenas calculo a tangente. Então, a gente lembra lá de trigonometria, lembra da fórmula da tangente e faz a tangente desse ângulo. Apenas isso. Bem fácil. Outro jeito da gente chegar também é calculando através do coeficiente angular. E aí, como que a gente faz isso? A gente pega y ao quadrado, ou y2, que é o nosso y, por exemplo, yb menos o nosso ya, dividido por por xb menos o xa. Então, aqui está 2, 1, mas pode ser traduzido como letra também. Enfim.
Mas é só para identificar que vai ser o nosso y2 menos o nosso y1, tudo isso dividido para o nosso x2 menos o nosso x1, tá? Então, essas são as duas formas de encontrar uma equação reduzida da reta. Bom, e aí agora a gente passa para a nossa intersecção entre retas. O que é intersecção entre retas? É basicamente quando a gente tem quando as retas elas têm são perpendiculares, né? E tem uma forma transversal. E aí, gente, é muito importante essa hora quando a gente começa a analisar retas. Porque normalmente a gente olha e fala assim, tem duas retas que são iguais, devem ter o mesmo tamanho, e essas duas retas têm um traço no meio. Mas não é apenas isso. Quando a gente para analisar essas retas, a gente pode perceber que o nosso A ele é igual ao nosso G. E que o nosso C é igual ao nosso. Calma aí, gente. Isso aqui é um G, A, B, C, D. Perdão. O nosso A é igual ao nosso E. E o nosso C é igual ao nosso G. Já o nosso B é igual ao nosso F. E aí a gente começa a notar que, por exemplo, se aqui tivesse um valor, né, e falasse assim, qual é o valor de F? A gente já teria o valor, porque está em B, e B é exatamente igual a F. Então, é muito importante a gente ter essa noção quando a gente está olhando a intersecção entre retas, sabe? Então, é bem importante a gente olhar isso. E aí, quando a gente está falando em intersecção entre retas, a gente tem alguns ângulos. Deixa eu só passar aqui. A gente tem alguns ângulos, que a gente tem os ângulos correspondentes. Gente, eu sei que é muita coisa. Eu concordo que é tipo, meu Deus do céu, dá muito essa menina falando na minha cabeça. Mas tudo isso tá na apostila, tá? O slide também. Eu vou enviar para vocês. Então, a gente sempre tá jogando no grupo esse material. Então, não se preocupem. Eu sei que, tipo, não dá para pegar e anotar tudo correndo. Então, a gente sempre deixa o conteúdo para vocês, tá? Então, podem ficar tranquilos que eu não tô apenas jogando conteúdo para vocês, assim, falando, porque eu sei que é difícil. Mas a gente vai enviar tudo certinho para vocês reverem com calma, porque eu sei que eu tô falando bastante coisa, mas não tem como eu não passar esses conteúdos para vocês, porque é muito importante. São conceitos que, querendo ou não, acaba pedindo no Enem. E aí, por exemplo, se fala de ângulo correspondente, você não sabe o que é o correspondente, você sabe que é o ângulo, mas não sabe a diferença entre correspondente e colaterais internos, já complica, entendeu? Então, não tem como eu não passar isso para vocês, eu sei que é bastante coisa. Meu lado estudante também chora, mas calma que eu vou enviar tudo para vocês e vocês vão poder rever com calma, tá? Enfim, quando a gente está trabalhando com intersecção de retas, a gente tem alguns diferentes ângulos. Então, a gente tem os ângulos correspondentes, que é quando cada um tem um par congruente. Então, como eu falei para vocês, o nosso A é igual ao nosso E. Então, eles têm o mesmo valor. Então, esses ângulos são correspondentes. A gente tem os ângulos colaterais externos, que é quando eles estão do mesmo lado em relação à reta T. E quando as retas são paralelas, as retas externas são paralelas. Aí a gente tem os nossos ângulos externos, os nossos ângulos alternos externos, que são quando eles estão em lados opostos. Então, os nossos ângulos colaterais externos são quando eles estão no mesmo lado. Os ângulos alternos externos são quando eles estão nos lados opostos. Aí a gente tem os nossos ângulos alternos internos, que são quando os lados opostos, mas com a região de dentro com formato entre as retas paralelas. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Então, quando a gente está falando dos ângulos alternos internos, como eu acabei de falar para vocês, eles estão de lados opostos,
mas na região de dentro, formando entre as retas paralelas, que é o exemplo do nosso D e F. Aqui, ó, D e o nosso F. Eles são iguais, só que eles são de lados opostos, tá? É basicamente isso. Aqui é o nosso D e o nosso F. Bom, passando para o próximo ponto. Vocês estão com alguma dúvida? Está tudo tranquilo ou não? Mandem aí no chat ou abram no microfone. De boa, pro. Tá. Tô com medo de vocês estar dormindo, mas não durmam, gente. É importante esse conteúdo. A geometria geralmente cai bastante mesmo. Ele engloba muito conceito que a gente já viu. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo o módulo vocês já viram, raiz vocês já viram, potência vocês já viram, trigonometria eu acho que viram? Acho que viram. Então, a gente está entrando numa fase mais complexa da matemática. Então, é bem importante. Bom, e aí agora a gente entra na distância entre o ponto e a reta. Então, a gente viu, né, que existe uma distância entre dois pontos, que é uma fórmula. E aí agora a gente está vendo que existe uma distância entre o ponto e uma reta. Então, assim, inventaram que existe um ponto no plano, existe um ponto lá. E aí existe também uma reta. E aí eles querem descobrir qual é a distância entre esse ponto e essa reta. E aí eles desenvolveram uma fórmula para isso, tá? Que é D, que é igual ao módulo de A, x0, mais B, y0, mais C. E tudo isso sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, eu trouxe um exemplo para tentar facilitar isso para vocês. Bom, o que acontece? E como eu já tinha falado nas outras fórmulas, não é para a gente pegar aquela fórmula e tentar usar ela, não, é para a gente chegar em uma coisa parecida, tá? Então, vamos lá. Esse exemplo é dado o ponto A de 3, onde x é 3 e y é menos 6. Estabeleça a distância entre o ponto e a reta R igual, onde R é 4x mais 6y mais 2 igual a 0. Então, a gente sabe que o nosso x é 3, que o nosso y é menos 6, o nosso A é 4, o nosso B é 6 e o nosso C é 2. Como que eu sei que é esse A, B e C? Lembra lá da nossa aula de equação do primeiro grau, de segundo grau, que a gente usa A, B e C? Então, o nosso A vai ser o que está com X, o nosso B vai ser o que está com Y, e o nosso C vai ser o que está isolado, que não tem letra, que está sozinho. E aí, como que eu faço isso? Bom, basicamente vai ficar 4 vezes 3, que é o nosso 4 aqui, né, do A, vezes o nosso X, mais 6 vezes 6 do B, né, vezes o nosso menos 6 do Y, mais 2, que é o nosso C. E aí, tudo isso sobre a raiz de 4, que é o nosso A, elevado ao quadrado, mais 6, né, que é o nosso B, elevado ao quadrado também. E aí, gente, a gente pega tudo isso e vai reduzindo, né? Então, a gente calcula 4 vezes 3, que vai dar 12, o 6 vezes o menos 6, então, mais que menos vai dar menos, então 6 vezes 6 vai dar 36, e aí fica menos 36, mais o 2. E aí fica, o de baixo tem a raiz 4 ao quadrado, que vai dar 16, mais 6 vezes 6, que vai dar 36. Raiz, tudo isso está em raiz, né? Então, vai ficar 22 sobre raiz de 52. Lembra aquela aula que eu dei para vocês há muito, muito tempo atrás sobre raiz? E aí eu falei para vocês que não pode ficar raiz na parte de baixo. E aí, como que eu tiro essa raiz da parte de baixo?
Bom, basicamente eu pego e multiplico a minha raiz da parte de baixo com ela mesma. Só que eu não posso fazer apenas isso, eu tenho que pegar essa raiz e multiplicar em cima também. E aí, assim, eu consigo cortar a minha raiz de baixo. E aí, aqui dá para perceber que ficou 52, e aí a raiz veio para cima. Então, ficou 22, raiz de 52 sobre 52. E aí, aqui, basicamente, ele simplificou. Eu acho que ele dividiu por 2. Foi exatamente isso, dividiu por 2. E aí, ficou 11 sobre 26. Então, é basicamente isso. Então, a gente tem que identificar quem é o nosso X, quem é o nosso Y, quem é o nosso A, quem é o nosso B, quem é o nosso C, para conseguir realizar esse cálculo e chegar na nossa distância. Tudo bem por aí, gente? Sim. Tá. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, já acho que estou falando mais rápido, mas é porque o horário está um pouquinho apertado. Bom, a equação reduzida da circunferência. Então, agora a gente entra no estudo da circunferência. E aí, gente, eu nem vou explicar aqui para vocês. Não, vou explicar para vocês para vocês verem como é bobo. Basicamente, como que essa equação ela é reduzida? Bom, tinha uma raiz aqui, e aí o que eles fizeram? Eles passaram para o outro lado. Como que a gente passa uma raiz para o outro lado? Ela passa em forma de potência. Então, basicamente, essa raiz que estava aqui, ela passou para o outro lado em forma de potência, e aí o nosso R ficou ao quadrado. Então, basicamente, ela foi reduzida dessa forma, tá? E aí, como que a gente sabe, né, qual é o nosso... quando a gente está falando de circunferência, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber do nosso raio, a gente precisa saber do nosso centro, raio e centro, tá? E aí, o nosso centro, ele é determinado por X e por Y também, né? Por coordenadas. Então, sempre que a gente está trabalhando com círculos, a gente tem que saber o nosso centro. Então, a gente tem que saber o nosso A e o nosso B do centro e o nosso raio. E aí, como que a gente identifica isso? A gente identifica isso por meio da própria equação. Então, o nosso centro sempre vai ser o A. Então, a gente vai ver aqui que vai ter um sinal de menos e o A. E aí, esse A vai ser o nosso X do centro. E o nosso menos B aqui, o nosso B, no caso, vai ser o nosso Y do centro, tá? E aí, o nosso raio é basicamente o R. Só que o nosso R... Perdão, gente, que é o cachorro. É chuva, cachorro... Enfim. Aí, o nosso R, ele sempre vai estar ao quadrado. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para que esse raio, a gente encontre o raio? A gente tem que fazer a raiz, tá? Então, para a gente conferir se realmente se trata de uma circunferência, né? O que acontece? Eles vão te dar a forma, uma equação. E aí, se você quiser conferir se realmente uma circunferência, é apenas você calcular, fazer. É preciso que a distância entre o centro e o ponto de qualquer superfície seja exatamente o mesmo valor que o raio. Então, você pega um ponto específico lá e calcula a distância até a reta. E aí, se esse valor for igual ao raio, é porque é uma circunferência. Então, se você pegar qualquer ponto, gente, exatamente qualquer ponto de qualquer lugar, se você ver que é igual o valor do raio, é porque é um círculo. Bom, e basicamente isso eu mostrei para vocês, né, como que a gente acha o raio, como a gente acha o valor do nosso centro, então eu já comentei isso. E aí eu vou mostrar agora para vocês um exemplo, tá? Para facilitar a compreensão. Então, aqui está falando aqui, a equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 169. E aí, o que isso representa? Que o nosso centro C, ele tem o x3, que está aqui, ó, o menos 3, então vai ser 3, e o nosso y, que vai ser 4, que está aqui, ó, 4. E o nosso raio, na verdade, não vai ser 169, né?
Aqui ele está representado 169, só que esse raio, ele está ao quadrado. Então, a gente tem que fazer o quê? A nossa raiz. Então, raiz de 169 é 13. Tudo bem, gente, até aqui? Eu juro que tá acabando. Vocês estão aí? Deu problema no meu mic aqui. Tudo certo. Ah, tá. Tudo bem. Bom, então, rapidinho aqui. Quando a gente está falando também sobre circunferência, a gente tem três diferentes fenômenos, né, que acontecem, que é quando, o primeiro é quando o ponto interno, do ponto interno à circunferência, que é quando a distância do ponto P, de um ponto específico, até o centro é menor do que o raio da circunferência. Então, a distância desse ponto até o centro ele vai ser menor que o raio da circunferência. A gente tem um ponto externo à circunferência, que é quando a distância do ponto P até o centro ele é maior que o raio. E a gente tem um ponto pertencente à circunferência, que a distância do ponto P ao centro ele é exatamente igual ao raio. Então, é basicamente falar que é menor, maior ou igual, só que em nomes diferentes. Aí a gente tem nossas posições relativas entre o ponto entre ponto e circunferência, né? Entre reta, na verdade, eu escrevi aqui errado, provavelmente. E aí a gente tem o primeiro, que é a reta externa à circunferência. Então, é aquela que não possui nenhum ponto em comum. Então, ela não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. A gente tem a nossa reta tangente à circunferência, que é aquela que possui um único ponto de intersecção. Então, a gente pode perceber aqui, né, que ele está ligado aqui, bem aqui, ó. E a gente tem a reta secante à circunferência, que é quando ela tem dois pontos de intersecção. Então, ela tem um ponto aqui embaixo e outro ponto aqui em cima, ligados à circunferência. Então, essa reta está ligada duas vezes em dois pontos com a circunferência. E aí a gente tem posições relativas entre duas circunferências. Então, a gente tem aquelas que não possuem pontos em comum, que quando elas não possuem pontos em comum, e podem estar expostas uma dentro da outra ou completamente do lado de fora, que é o caso dessas externas e internas. Aí a gente tem as que possuem um ponto em comum, que são as tangentes, que são quando elas possuem um ponto de intersecção e também elas podem estar dispostas uma dentro da outra, ou então do lado de fora. Então, quando elas têm um ponto em comum, são as tangentes. E a gente tem a secante, né, que é quando ela tem dois pontos em comum. Então, tá aqui, aqui e aqui. E a gente tem as circunferências concêntricas, que são aquelas que têm o centro ocupado, ocupando o mesmo ponto. Então, é quando uma está dentro da outra, basicamente, e elas ocupam o mesmo centro. É basicamente isso, tá? Bom, gente, nenhuma acelerada agora no final, e aí eu consegui finalizar, eu achei que eu não ia conseguir, mas finalizei, e eu queria dizer para vocês assim, que eu peguei esse vídeo no YouTube, eu fiquei caçando no YouTube um vídeo que pudesse ajudar vocês, auxiliar vocês nesse conteúdo. Então, eu não achei um vídeo específico, eu achei uma playlist que fala sobre a geometria analítica. Não são vídeos longos, são vídeos assim de 12 minutos, 7 minutos, sabe? Mas que falam de pontos específicos da geometria analítica e que ajuda muito na compreensão, tá? Então, se vocês quiserem, entre nessa playlist, que ela é top, 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 top. E também aqui embaixo eu deixo as referências sempre do conteúdo, deixo meu número, deixo as redes sociais para vocês entrarem em contato, tá? E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida?